Olá, queridos, boa noite a todos. Muito bom poder estar com você em mais uma leitura pública das Escrituras. Nós vamos estar dando continuidade ao Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vamos ler hoje a partir do capítulo 14. Se você está com sua Bíblia aí, acompanhe conosco. Abra justamente nessa passagem. Nós vamos iniciar a leitura agora. Mas antes disso, vamos orar um pouco, pedir que o Espírito Santo nos ilumine nessa leitura. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra que é viva, Tua palavra, Senhor, ó Pai, que permanece inabalável, Tua palavra, Senhor, ó Pai, que é eterna. Que o Teu Santo Espírito ilumine os olhos do nosso entendimento nessa noite, para que nós possamos, Senhor, ser imersos, Senhor, com essa verdade que restaura, cura, Senhor, e liberta. Assim nós cremos, no nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 14. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia, e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: Eles não precisam ir. Deem vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhes trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram
foram curados. Capítulo 15. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que vocês podiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a honrar seu pai e dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabe que os fariseus ficam ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam um homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando ouviu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar nesse lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Capítulo 16. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem: vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos.
Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 homens? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Capítulo 17. 7 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto descia do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram então: Por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado.
Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Não lhes será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhe disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Naquele momento, os discípulos, capítulo 18, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as 2 mãos ou os 2 pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os 2 olhos ser lançado no fogo do inferno. Cuidado, para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, e ele lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7.
Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim, também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Amém, queridos? Nós vamos ler até aqui e nós vamos estar continuando a partir de amanhã, capítulo 19. Quero declarar uma noite abençoada para você. Até amanhã.